Olá, meu nome é Caio Castro Lima, sou jornalista e responsável pelo podcast Prefeitos pela Educação, ideias que transformam. Nosso objetivo é oferecer ao Brasil a visão dos candidatos a prefeito a respeito de suas análises, suas expectativas e metas para transformar a educação em seu município. Os temas aqui tratados são de interesse de todo o país. As opiniões e posições aqui apresentadas são de responsabilidade exclusiva dos candidatos. Vamos ao entrevistado de hoje. Nosso entrevistado de hoje é Charles Magalhães, pré-candidato a prefeito de Miracema, um município de cerca de 27 mil habitantes no noroeste do estado do Rio de Janeiro. Miracema, nas duas últimas edições do IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, figurou em primeiro lugar no estado e ficando em quinto lugar na região sudeste do Brasil e 23º entre todas as cidades do país no ensino fundamental no segundo segmento. Mas vamos à nossa conversa com Charles Magalhães, que é professor de administração da Faculdade de Santo Antônio de Pádua e professor de matemática da Rede Estadual do Rio. Ele foi secretário de Educação em Miracema, é mestre em ensino e doutorando em educação. Charles, muito obrigado por participar do podcast Prefeitos pela Educação, Ideias que Transformam. Eu quero aí dar boa tarde para vocês, né? Agradecer o convite. É sempre importante ter espaço para que a gente discuta sobre educação e parabenizo pela iniciativa que a gente tenha outros institutos com essas ideias, propondo aí levar para as pessoas um pouco mais de conhecimento, né, dos pré-candidatos. Mas, Charles, você como uma pessoa, né, doutorando em educação, mestre, professor da rede estadual, professor universitário, secretário de educação de município, muita experiência na área educacional, mas quando você pretende se elevar a um cargo, né, do executivo, de chefe do executivo como prefeito, muda um pouco a situação. Então, na sua opinião e com a sua experiência, quais serão os desafios na educação de Miracema que você quer levar mais à frente ainda? Então, Caio, um dos grandes desafios do nosso município, quando a gente fala, às vezes, em resultado, a gente fala em salários, quaisquer coisas que a gente traz, uma coisa que a gente tem que levar em consideração é o nível socioeconômico do aluno. Então, Miracema é uma cidade muito pobre, com uma renda per capita inferior à média do estado, inferior às cidades do entorno, e um dos desafios é trabalhar com esse aluno que tem pouco. Então, ele tem pouco, o nível socioeconômico é muito baixo. Então, assim, o desejo nosso. Nós, em 2017, criei um núcleo NAI, Núcleo de Apoio para a Educação, especializado. Esse núcleo, ele conta com psicopedagogo, pedagogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, mediador, fonoaudiólogo, professor de educação especial. Naquele momento, em 2017, nós constatamos e diagnosticamos 37 crianças com aspecto do autismo, e isso foi uma crescente quase que exponencial. Nós saímos de 37 casos diagnosticados em 2017, sem partir por um pressuposto que seria necessário ter laudo para essa criança ter o atendimento multidisciplinar. E hoje nós temos só com laudo mais de 250 crianças. Então, assim, como é que você sai de 37 crianças, vai para 257, desses 250, 158 tem mediador exclusivo dentro de sala, né? E aí fica um dos primeiros desafios, porque aí você tem segregar, separar, incluir, como é que isso funciona dentro de uma escola pública normal. E então isso é um desafio, né? Sair de 37 para mais de 250, com condições. Nós abrimos concurso agora para 2 cargos que não existiam no município. Terapeuta ocupacional não existia, mediador escolar não existia. Então, a inclusão é, de fato, um ponto fora da curva no nosso município, no Noroeste. E o outro ponto é avançar na educação em tempo integral. Eu digo isso porque, culturalmente, a gente tem cidades, assim como a nossa, que em ano de avaliações externas aumentam o seu número de alunos com carga horária ampliada. E aí a gente tem um desafio que é trabalhar a educação no tempo integral, na sua totalidade, que é oferecer para o aluno oficinas das diferentes áreas,
é oferecer para o aluno reforço de português, matemática, uma outra alimentação, porque é importante quando se trata de uma cidade com nível socioeconômico bem baixo. Então, assim, as duas maiores dificuldades eu creio que são essa. Tem um ponto, né? Para quem não conhece o nosso município tem uma caixa de previdência que não tem valores hoje, ou seja, é uma caixa de previdência zerada. Ela tem um déficit mensal de 800 mil. Então, todos os valores que são depositados mensalmente, que são recolhidos através do Fundo de Previdência dos servidores ativos, ele não fica em caixa, ele é para pagar. Então, assim, como é que isso é feito? E aí nós temos em Miracema o pagamento do piso, a gente paga o piso, a gente garante 1/3 do planejamento para carga horária. Isso tudo, as funções de direção de escola são relativamente bem elevado, né, o valor para a função de diretor, e o pedagogo, para você ter ideia, é o profissional do município que mais recebe. Ele recebe superior a médico, superior a tudo. A gente tem um concurso agora em vigência, o resultado saiu dia 28. Então, esses são os desafios. Acho que a inclusão, a questão do horário integral e trabalhar com o econômico da Caixa de Previdência, que ele vai refletir diretamente em investimento. Se você tem um déficit de 800 mil mês na Caixa de Previdência, é praticamente menos 1 milhão que você pode investir numa escola, que você pode investir num bairro, que você pode manter a climatização das escolas, né? A gente tem hoje 100% das escolas climatizadas, 100% de... E um outro desafio que eu acho importante é trabalhar a educação no sentido especializado. Escola de educação infantil aqui é a escola de educação infantil. Escola de primeiro segmento é a escola de primeiro segmento. Escola de segundo segmento é a escola de segundo segmento. Por quê? Você cria ali um grupo de expertise dentro desses profissionais, de troca, e que isso avança. Você avança bem rápido e parte disso é o que a gente está colhendo de resultados. Charles, você falou aí, né, muito dessa questão socioeconômica, dessas diferenças todas, desses anos, esses municípios que focam no aluno que tem essas avaliações. Existe uma defasagem muito grande dos alunos na rede municipal em Miracema, e como é que manter um nível de aprendizagem para esses alunos que seja igual para todos, ou seja, como é que essa manutenção dessa média para toda a rede no município de Miracema? Caio, vou pegar algumas falas suas. A primeira, quando eu trago, você trouxe a fala ilhas de sucesso, né? E quando a gente tem ilhas de sucesso, a gente também tem ilhas de fracasso. Isso é um ponto problemático. E quando nós assumimos a rede em 2017, todo o ensino de segundo segmento ele era centralizado numa escola. Então, você imagina que eles forçavam o aluno que queria estudar de manhã e estudar à tarde, porque não tinha vaga. Então, isso, o conceito de rede já começa a ficar bem escasso aí, nesse momento. E aí, outro ponto, você tem, por exemplo, um plano nacional que trazia uma perspectiva para a alfabetização ser em até 3 anos. E aí depois a gente teve, com a base, a alfabetização voltando aí para 2 anos. E na sua fala, assim como eu, enquanto educador, eu acho que a alfabetização a gente tem que fazer no ano, né? E eu acho que isso é possível. Nos desafios, um dos desafios assim que foi muito importante para a gente foi entender como é que a rede funcionava. E isso, depois que a gente começou a entender, e quando que a gente começa a entender isso de fato? Porque às vezes você tem toda uma equipe estruturada e tal, mas no fundo, a decisão do sim, do não, muitas vezes cabe ao secretário. Então, mexer numa roda que já está funcionando é sempre um ponto complexo. E quando a gente implementou um texto de carga horária para planejamento, como é que funciona isso? Todos os professores de primeiro ano, todos, na segunda-feira eles não trabalham na rede municipal. Então, na primeira segunda do mês eles estão em qualquer lugar, pode ser na casa, pode ser no dentista, onde eles quiserem. Na segunda-feira do mês, eles se encontram na escola com os outros professores de primeiro ano. Na terceira terça, eles estão de novo liberados. Na quarta terça, eles se encontram com todos os professores de primeiro ano na secretaria. Então isso acontece na segunda com o professor do primeiro ano, na terça com o professor do segundo ano.
e assim sucessivamente em toda a rede. E aí você vai ouvindo coisas que parecem doideira. Um exemplo disso. No segundo segmento, o aluno consegue ser aprovado, mesmo permanecendo em 2 disciplinas reprovado. Já na educação de primeiro segmento, você tem um professor único para todas as disciplinas, ou seja, é um ensino de fato multidisciplinar. E o que acontece? Se o menino perdeu em matemática, ele é reprovado. Esqueceu-se que ele foi bem em português, bem em educação física, bem em inglês, bem em geometria, bem em leitura, mas uma única disciplina no primeiro segmento ele é reprovado. E aí a gente, enquanto sistema de ensino, quando a gente passa a entender isso, opa, eu posso mudar isso. O que eu fiz? Chamei o meu pedagógico, chamei o Conselho Municipal de Educação, vamos discutir isso, porque é quase que inadmissível ele poder fazer isso no segundo e não fazer. E aí você ainda tem uma outra narrativa que outros municípios trabalham, que é o ciclo, né? Então no primeiro ano não se reprova, no segundo não se reprova, no terceiro reprova um monte. No quarto não se reprova, no quinto se reprova um monte. E aí quando você começa a entender isso, a gente fala assim, gente, vamos mudar isso. E aqui nós implementamos uma média global. Então, o que isso acontece? Você avalia ali umas 8 disciplinas que são da grade obrigatória, mais umas 4 que não são obrigatórias, essas não entram, e você faz uma média. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos uma média global, você soma no bimestre aquelas 8 disciplinas, depois, é claro, da recuperação paralela, no sentido não de avaliação, mas no sentido de avaliação de contexto, né? Depois daquele momento você faz. E aí o aluno, a mesma média que ele ficou em português, história, geografia, matemática, é a média global. E no término do ano, você soma aquelas 4 bimestrais e ainda você faz uma global. Com isso foi um dos fatores que ajudou muito a fazer com que esses alunos estivessem na idade certa. Primeiro ponto. Segundo, o aluno incluído. Eu não tinha percebido isso. Mas olha só, o professor ele não tem problema algum em permitir que o aluno incluído ele avance. O que o professor às vezes tem dificuldade é dar 8 para esse aluno ou dar 6 para esse aluno incluído que não fez a prova com o conteúdo como esperado, né? Ele não adaptou uma avaliação diferente, ele deu a mesma avaliação para todo mundo, o coleguinha tirou 6 e o outro coleguinha tirou 4. Um aluno que não tem, sei lá, que não conseguiu, mas está incluído na turma. Então, o professor tem dificuldade das 6. Então, a gente fez, vamos avaliar esse aluno pelo contexto, através de um parecer, de uma forma diferenciada. E aí, você ajuda de novo na idade certa. Porque quando você coloca o aluno que tem 14 anos, junto com os alunos de 11 anos, e aí você tem a cultura ainda do colégio fazer fila. Vamos, todo mundo na fila para subir ou para entrar. E aí aquele homem praticamente enorme com aquelas crianças, e a partir daí a gente já começa a perder muita coisa. E aí, em 2017, a gente identifica que havia uma narrativa que acontecia em umas escolas e outras não. Então, o que a gente começou a trabalhar? Olha só, a partir de agora, existe uma diretriz curricular, ela funciona dessa forma, e vocês têm total autonomia de avançar. Porém, esse aqui é a base que nós estaremos implementando mês a mês, e a gente já entrega isso desde o início do ano. Então, o professor que tem dificuldade de se planejar, ele tem ali uma base, e o que acontece com isso? Você fortalece muito a proposta que é uma rede de ensino. E aí, em 2019, quando sai o primeiro resultado que a gente se destaca efetivamente, né, que ele vem em 2020 com o INDEB, todas as escolas avançaram e todas as escolas tiveram o melhor resultado da história de cada escola, né? E olha que a gente tinha uma experiência exitosa na época quando criou-se o IDEB em 2007, que foi retroativa a 2005, que o Lula convida alguns diretores de escola para ir em Brasília para divulgação. Uma das escolas de Miracema foi uma das contempladas do Rio de Janeiro. Estava lá naqueles movimentos para educação. Então, como é que nesse, sei lá, praticamente 12 anos depois, a gente consegue trazer não só os resultados, mas o melhor resultado da história de cada escola? Tem um ponto que eu não falei
mas eu acredito que vocês terão oportunidade de conversar com outros pré-candidatos, acho muito importante, é ter uma política pública para a educação de jovens e adultos que contemple o menino que foi para o tráfico, que contemple a menina que engravidou e que querem retornar, que passou, que querem retornar, que querem estudar e que não é uma educação de jovens e adultos daquele tipo que nós tínhamos com uma clientela de 20, 30 anos atrás. É uma clientela diferente. Quando a gente passa a olhar isso, ou seja, a cada 2 anos que você tem ali de distorção de idade séria, conseguir oportunizar esse aluno a avançar, você ganha ele de novo. Certo. Ô, Charles, uma outra questão que você comentou, que você falou quando se é secretário, você tem muito o poder do sim e do não, né? Mas muito mais do que o secretário, o prefeito tem esse poder. No caso de você se tornar prefeito, como é que vai ser, para você que vem da educação, o desafio de colocar na balança e a hora que tiver que botar um orçamento para educação ou para uma saúde, como é que já está pensando nisso, nessa escolha de Sofia, Charles? Então, eu acho que se nós conseguirmos pensar também no movimento de rede, quando eu falo rede, rede de assistência, de conectividade, que você coloca saúde, que você coloca assistência, e aí você tem desafios orçamentários que, se forem integrados, você consegue diminuir. No nosso caso aqui, praticamente 8 anos secretários, né, secretário quase 8, realmente em alguns momentos eu tive que avançar, tipo piso nacional, então a gente, vamos brigar, e aí por isso aí não tem como pintar a escola nesse momento. Em outros momentos, olha, agora é o momento de climatizar e a gente não vai pintar a escola de novo. E a alimentação foi algo que a gente sempre manteve. Eu acredito sim que a gente vai ter que discutir muito, principalmente a questão orçamentária, mas também eu acredito no poder do diálogo, quando a gente fala em regime de colaboração. Eu estou 8 anos aí sem conseguir construir uma escola, sem ter muitos recursos na área de educação. Em Miracema, os recursos oriundos do governo federal praticamente são para a área de saúde, mas é como você falou, eu acho que é um ponto de visão e eu realmente acredito que a educação ela é base para a mudança de qualquer sociedade. E aí, quando se fala em investimento, se você tem uma educação funcionando, redonda, com certeza você vai ter menos gastos com saúde, menos gastos com assistência, menos gastos com necessidade de implementação de outras áreas, né? Gente, muito bem, muito obrigado. Conversamos com o Charles Magalhães, pré-candidato a prefeito de Miracema, e vamos, né, convocar aí os cidadãos, a população, para acompanhar essas propostas e, lá na frente, ver como é que elas estão saindo ou não do papel, e tudo por uma melhor educação. Agradecemos, Charles, aí a sua conversa, o bate-papo muito bom com a gente. Muito obrigado. Quer deixar uma última mensagem aí para toda a população de Miracema e de outras cidades, né, que estejam assistindo ou escutando a gente sobre esse tema importante que é a educação? Eu quero agradecer vocês, eu quero desejar que vocês continuem trazendo essa pauta. Eu acredito na pauta da educação e não é uma pauta, ela tem que ser uma pauta séria, uma pauta que seja possível mensurar, que seja possível transformar a vida das pessoas. E eu deixo esse desejo, né? Que a gente consiga aí fazer um movimento em que a educação, que os educadores possam ocupar espaços de fala para que a gente tenha, de fato, melhoria na sociedade, melhoria significativa na vida das pessoas. Um grande abraço e muito obrigado. Eu que agradeço, Charles. Muito obrigado, gente. Charles Magalhães, pré-candidato a prefeito de Miracema. Um grande abraço, muito obrigado aí pela participação.